Olá, meu povo e minhas povas. Vamos agora começar um assunto pesadinho. E já vou logo avisando. Se tiver alguma coincidência com uma situação parecida com a realidade, assim, é mera coincidência, viu? Imagina. Infelizmente, a gente vai ver muitos pontos aqui que estão presentes hoje no Brasil, né? E é importante a gente entender o que está acontecendo no país hoje. E se a gente dá uma olhada nessas configurações que foi o nazifascismo, a gente vai ver muitas semelhanças, infelizmente, com os governos atuais. E a gente vai ver como é que surgem esses governos totalitários, como é que isso vai dar início, né, a esses dois grupos de ideologias distintas, que as pessoas infelizmente não sabem o que é, como também não sabem o que é socialismo, o que é comunismo, e acabam falando besteira na hora de comentar. Mas você, que são meus alunos, não vão ter esse problema, lógico. Por quê? Porque a gente trabalha direitinho com essas situações e com esses termos. Então, assim, é importante a gente conhecer os termos, é importante conhecer como é que surgiu. Lembre-se o que eu sempre digo: quem detém a história detém o poder. Por quê? A história se repete. Primeiro, ela acontece como fato e segundo, como tragédia. Por que como tragédia? Porque vai ter sempre alguém que vai conhecer mais do que você e vai ter alguém que vai se utilizar disso. Então já sabe mais ou menos o que são cada situações e a partir daí irão tá direcionando para o que querem. Lógico que a gente está falando aqui do atual presidente, ele não tem noção do que está fazendo. Porém, tem alguém por trás que sabe, entendeu? Ele está utilizando-se de discursos que já se foram utilizados tanto pelo nazismo quanto pelo fascismo. Se utiliza muito desses discursos e a gente acaba não se tocando disso. Às vezes a gente fica dizendo, ai, é besteira, besteira. Não, gente. Nada é besteira. Tudo, nada é por acaso, entendeu? As coisas acontecem chamadas também cortina de fumaça. Mas não vamos se alongar, porque não vou dar também ibope para esse cidadão. Eu quero só que vocês aprendam a estar analisando os discursos e analisando situações e comparando com as questões históricas, porque é importante. Quando a gente fala de história, eu falei, ela se repete, infelizmente. Ela se repete, alguém sabe o que está fazendo. Mas a maioria das pessoas não. Por quê? Porque quando dormir na aula de história dá nisso, né? Ou fico conversando, ou fazendo sei lá o quê, esquece de aula de história e acabam ficando nessa de não saber o que aconteceu, não saber por que chegou a esse ponto. Calma, vamos lá. Primeiro, vamos começar. O que está muito em questão essa ideia, né, do totalitarismo, de fascismo? Por quê? A gente vai estudar o que são essas ideologias, o que é que direciona elas. Primeiro, o totalitarismo são regimes políticos onde o Estado, no caso do governo, ele é forte, absoluto. Seu poder estende, seu poder estende por todos os setores da sociedade, supondo completamente a submissão dos seus indivíduos. Então, o que quer dizer que o Estado, quando ele é forte absoluto, o poder dele ele vai influenciar em toda a sociedade e vai manipular e vai direcionar o que a sociedade ela tem que se comportar. Isso eu não falo sociedade, mas é cada indivíduo. Então ele vai querer direcionar para como cada indivíduo deve se comportar. Religião, condutas morais e éticas, o que seria ou não esse lado ético. Então, tem uma frase bem famosa de Mussolini, lembrando que Mussolini vai ser um dos, digamos, ditadores da, da Itália, né? Nós temos tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, está dizendo que o Estado, nesse caso, ele, o governante, vai controlar tudo, vai ter domínio de tudo. E todos que são contra o Estado serão, de alguma forma, penalizados, digamos assim. Então, as características, já lhe disse, se tiver alguma coisa semelhante, é mera coincidência, só que não. História é preciso a gente conhecer. Nunca foi tão importante a gente saber a história, né? E, como disse, as questões elas têm que ser lembradas, elas têm que ser colocadas, a gente tem que mostrar a ferida, a gente tem que deixar sempre a mostra. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência a esquecer. Só que tem coisas que não se deve esquecer. E a gente vai ver, peço desculpas, alguns desses slides vão estar pesados, algumas imagens, mas é necessário. Por quê? Pra gente não cometer os mesmos erros e achar que é tudo bonitinho e normatizar, como estão normatizando 40 mil mortes. Que não são números, são nomes, são pessoas, são famílias. Então a gente precisa estar lembrando dessas situações, para a gente não cometer os mesmos erros, as mesmas barbáries. Sim, somos responsáveis por aqueles que estão no poder à nossa frente.
Então vamos lá. Lembra, totalitarismo é aquele governo que você vai direcionar, né? Você vai controlar tudo, totalitário total, o Estado é total, o Estado ele não vai dar margem para críticas, para erros, ele vai ter esse controle. As características, nós temos então autoritarismo, antidemocracia, ou seja, a população ela não pode se expressar, ela não pode ter sua escolha, ela é vetada esse poder a ela. O Estado é forte, quer dizer que você vai ter exatamente o governo, principalmente o executivo, que é geralmente na menção do presidente, né, aquele que administra e executa as leis. Líder absoluto, você vai ter um líder absoluto. Repressão, você não vai ter a ideia de que pessoas possam se pronunciar contra o governo. Então, se você vai ter uma repressão geralmente violenta, vai utilizar a violência, e manipulação ideológica. A gente vai perceber como é importante a ideia da escola. Então, por exemplo, quando você tem uma política chamada escola sem partido, ela já tem um partido, mas não é um partido que vai influenciar e dizer o que você deve, não, que vai dizer que você deve ser senso crítico, não, pelo contrário. Vai dizer que você deve ser um mero reprodutor de assuntos que estão no livro didático e que esses livros didáticos são feitos pelo governo. Então, quando a gente fala de escola sem partido, por exemplo, ela já tem um partido. Não é dizer que a escola é sem partido, porque ela vai ser algo que não vai ter ideologia. Tem ideologia. Não existe nada nesse mundo que não tenha ideologia. Tudo vai ter ideologia. Até quando você diz que está em cima do muro, você está em cima da parte do dono do muro. Então, você tem uma ideologia. Então, é importante a gente saber disso. E a escola, a gente vai ver como ela vai ser o principal meio de manipulação, que vai dar direcionamento exatamente para essas questões. Anticomunismo, pelo amor de Deus, não venham me dizer que nazismo era comunista. Não era, eles eram anticomunistas. Tudo bem que eles também não eram liberais em relação à economia, mas eles não eram comunistas. Gente, comunismo era a ideia de você fazer uma relação onde todos têm a mesma relação, onde todos têm a mesma igualdade. E já falei para vocês, eu não considero alguns países que o povo diz que é socialista comunista como isso. Se a gente for olhar o pé realmente da teoria, o que é, não é nada disso que estão fazendo aí fora, em outros países. Então você tem o surgimento. Primeiro, você vai ter o surgimento, né, dos partidos socialistas. E quando desse surgimento dos partidos socialistas, o marxismo vai influenciar a classe operária. Quando o marxismo vai influenciar a classe operária, a pensar o quê? Olha, a crise de 29, por isso que eu falei muito com vocês sobre a crise de 29. A crise de 29, ela vai abrir o olho para os trabalhadores. Você vai pensar, poxa, o único país que não está em miséria é a Rússia, a União Soviética. Então quer dizer que, mas por que não vai ter? Porque ela não vai ter relações econômicas com outros países, ela vai estar no questão fechada, ela vai ter, depois da Segunda Guerra da Revolução, né, que ela fez lá, a Revolução Russa, ela vai se fechar. Quando ela vai se fechar, o que vai acontecer? Ela não vai precisar, não depender de produtos externos, ela vai desenvolver sua indústria e não vai precisar do externo. E todos os países vão fazer com que ela não, vão fazer um bloqueio, digamos assim, econômico contra ela. Então a burguesia ela vai ficar com medo de que os operários têm força. Imagine aí, se os operários saberem que eles têm poder. Por que eles têm poder? Primeiro, a gente está vendo isso agora, né? Quem dá lucro é o patrão? O operário. Quem em grande quantidade? O operário. Então já pensou se ele percebe que ele que move tudo isso? Quando ele se tomar conta que ele move tudo isso, a burguesia ela perde seu poder. Ela perde o seu status. E você acha que um burguês vai querer isso? Jamais. Nunca que um patrão, um empresário industrial, um burguês vai querer perder lucro. Se puder ganhar lucro, vai ganhar muito mais. Então, tá tendo crise, gente. Ave Maria. Vai demitir. Sem crise também, demitem. Por quê? Quando você tem uma flexibilização, por exemplo, da relação das leis trabalhistas, não vai criar mais emprego. Você vai criar mais subempregos e a população ela vai ficar sempre subalterna. Por quê? Porque quem ganha dinheiro quer sempre ganhar mais dinheiro. Não existe a bondade na cabeça dessa galera que ganha mais dinheiro. Raríssimos os casos. Você vai ter, além então do... Vamos lá. Vai ser uma aula bem viajada, gente, porque é um assunto muito interessante e eu gosto muito. Então vamos lá. O totalitarismo vai ter o autoritarismo, questão-chave, outra questão-chave, anticomunismo, outra questão-chave, unipartidarismo. O que é esse unipartidarismo? Eita, desculpe, gente. Unipartidarismo vai ser a extinção do pluralismo e predominância do único partido. Então,
une um partidarismo, um partido. Então, só vai existir um partido, que é o partido que vai estar à frente, que vai estar próximo ao presidente. No caso, não presidente, mas no caso é ao imperador, ao ditador, que vai estar lá governando. E o nacionalismo é exacerbado. Lembrando aqui, galera, que quando a gente fala de nacionalismo, já estudou isso, a gente está falando de nacionalismo com o seu país, não é fazendo referência a outra bandeira, a outro país. A gente tem uma síndrome de vira-lata que a gente acha que o outro país sempre é melhor que o nosso. Não, não é. Muito pelo contrário. Mas quando você diz nacionalista, eu estou lutando pelo Brasil. Se você luta pelo Brasil, por que você tem uma bandeira dos Estados Unidos e de Israel? Só para pensar, entendeu? Só para pensar. Mas então, vamos lá. Nacionalismo exacerbado é aquele nacionalismo ao extremo. O fanismo, patriotismo, fanatismo, sacrifícios, xenofobia. Então, quando você tem esse só o meu é bom, só o meu presta, só o meu, a gente é massa, a gente é o maior, a gente é magnífico. Calma lá. Não é tanto assim. Então, assim, quando você tem esse negócio exacerbado demais, já é para ligar assim, um alerta. Isso eu tô falando de governos, não é da população. Então, quando você tem esses três tópicos, desculpa, esses quatro tópicos, principalmente, a gente está falando exatamente de uma relação de governo totalitarista. Se já começa com um autoritarismo, que é exatamente, eu se manipulando até a questão de comunicação, anticomunismo, já liga o alerta. A ideia de um partido único ou diminuição de partidos e o nacionalismo exacerbado, a gente tem que ligar o alerta. Outras questões, né? Temos também militarismo. Eu vou sempre fazer essa relação, gente, desculpe. Você vai ter militarismo, porque militarismo, agressividade, revanchismo militar, Estado militarizado, quando você tem muitos generais assumindo cargos e pastas em que eles não têm especialidades. Tomem cuidado, porque porque a gente precisa de pessoas competentes no cargo, não pessoas ligadas a determinada área ideológica. E militarismo também é uma área ideológica. Força, disciplina e ordem, submissão da massa ao Estado, doutrinação da massa. Mais uma vez, olhem as características de um governo totalitário. Eu estou dizendo isso porque quando isso começa, quando isso ganha espaço, não tem medidas legais, não tem Constituição, não tem outros poderes que possam controlar. Então, é um assunto delicadíssimo. Culto ao líder, então você vai ter adoração fanática, mitos, salvacionismo, doutrinação, símbolos e slogan, hinos patrióticos. Então, esse culto ao líder, o líder como central, como salvador da pátria, que veio salvar o mundo. Gente, não existe salvadores da pátria, não existe mitos, não existe lendas na política. Políticas são homens com interesses. Então, seja de esquerda ou de direita, todos que vão assumir irão fazer para o benefício do seu grupo. Então, não existe líderes, não existe mitos. Vai acabar com a corrupção. Não tem como. É uma coisa entranhada. A gente não vai mudar do dia para a noite. Lógico que a gente vai mudar, tem como se mudar. Mas se você entrar uma pessoa agora e vai mudar tudo, não vai. Porque ela vai ter que dançar de acordo com a música, que é a música que está no Congresso hoje, no nosso país, é de corrupção. Então nós temos que aprender a votar em senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores e também o presidente. Então a gente tem que fazer uma linha de votações, tem que pesquisar e saber quem são os políticos, porque senão você vai ter esse fanatismo, o salvador da pátria, que não vai salvar a pátria, ele vai dançar conforme a música. Propagandas e sedução, eu vou mudar o mundo, eu vou ser a solução dos seus problemas. As armas do poder. Então, a propaganda é a arma do negócio, como diz vulgarmente falando. Porque a propaganda, você vai dizer o que você quer, você vai vender o seu produto. E a questão de marketing é linda, porque ela consegue convencer você a comprar o que você não quer. E você então vai convencer também você a comprar, no caso, a religião de alguém, a qual você não conhecia e você não sabia quem ele realmente é. Mas a propaganda, aquela ideia vai sempre mostrar algo que todo mundo quer ver. Então a gente tem que ter cuidado até mesmo com as propagandas, especialmente a gente está em ano eleitoral. Na política, a gente toma muito cuidado, exatamente por quê? Porque a propaganda às vezes mostra algo que não é a verdade. Nós temos um romantismo, é por muita coincidência, idealismo, fé e sacrifício, amor, doação e honra, razão vinculada à submissão. Então é necessário que você faça esforço, porque você é a pessoa responsável por mudar o Brasil. Você tem que me ajudar a
ele varrer o Brasil. Não é bem assim, a gente vai ver que as coisas se repetem, como eu disse, a história se repete. Olha a ideia do totalitarismo, olha como ela se move, olha como ela se encaixa, olha como ela se enquadra na situação atual. Então, temos que ter cuidado quando a gente olha essa relação. Então, mas só para voltar, a ideia do totalitarismo é o que? As características. Autoritarismo, eita, foi assim que autoritarismo, anticomunismo, unipartidarismo, nacionalismo exacerbado, militarismo, culto ao líder, propaganda e sedução, romantismo. São as características principais do totalitarismo. Lógico que cada região também vai utilizar novos elementos, novas questões, mas perceba que todos seguem a mesma linha. Então, o que é esse totalitarismo, né, de verdade? Né? O que, é que vai favorecer sua acessão, sua entrada, por exemplo, na Europa? Sempre vão ser as mesmas desculpas. Sempre você vai ter a ideia de dificuldade financeira, crise econômica, corrupção. Então, é como eu falei, lembra que chega o herói, né? Ou chega o mito. Então, ele vai chegar a romantização daquele que vai resolver esses problemas, a sedução. Isso não vai ser diferente. Antes foi assim e atualmente também alguns países, e o nosso também, que não vou deixar escapar essa, também vai se caminhar para essa área. Se tem dificuldade então, no pós-guerra, a Europa ela vai estar, como eu falei, muito debilitada, muitas questões pendentes, a população vai estar em uma situação bem delicada. O nacionalismo ferido, principalmente na Alemanha, onde ela teve o Tratado de Versalhes e que não vai poder fazer nada, vai destruir muitas questões. Então você tem isso, né, caminhando. Crise do capitalismo internacional, lembrando a crise de 29, o antiliberalismo. O liberalismo vai ser o vilão. Por quê? Porque nos Estados Unidos ele teve a crise de 29, que a gente já comentou, se não lembra, volte para a aula, que é importante a gente entender. É exatamente que essa crise do capitalismo ela vai ter consequências mundiais. Lembra que eu falei? Por quê? Porque os Estados Unidos, além de prestar dinheiro, ele também fornecia matéria-prima e era um ótimo mercado consumidor, porque já estava todo mundo rico, todo mundo se dando bem, tinha baixo índice de desemprego, você tinha a economia rolando. Então, lá fora, o que vai acontecer? O mundo vai acompanhar esse fluxo, vai ficar todo mundo euforia. Quando os Estados Unidos começa a não vender, superprodução, você vai ter a quebra, as pessoas começam a falir, a demissões, as pessoas começam a perder dinheiro, as pessoas começam a querer vender suas ações, as ações começam a perder seu valor. Então vai rolando essa bola de neve até que o que acontece? Nós temos então a crise mundial, todos os países começam a quebrar. Por quê? Porque os Estados Unidos quebrou, exceto a União Soviética, porque ela não dependia desse comércio estrangeiro, né? Ela tinha seu mercado interno e também ela estava tendo bloqueios econômicos porque ninguém queria dar espaço e crescimento para o socialismo, porque era uma ameaça real para os burgueses. Você vai ter a fragilidade das democracias liberais. Por que isso? Imagine aí, você sai de uma guerra, a democracia levou para uma guerra, entre aspas. Depois que teve essa guerra, não souberam lidar, não teve políticas que conseguissem tirar a crise. Então, quando eles começaram a desenvolver, aí você vê os Estados Unidos começou a desenvolver, bonitinho, pós-guerra, pá. Aí, quando começou a recuperar, nem chegou no seu ápice, os Estados Unidos quebrou, aconteceu, caiu. Então, aqui rolou-se, então, a crise econômica. Essa crise econômica, então, vai dizer, olha, a democracia não serve para nada. Por quê? Porque o Congresso acha que projetos tal, tem que a burocracia de passar pelo Congresso, tal, e não consegue dar conta. Mas, então, eles acham que precisa de alguém com pulso firme. Esse pulso firme é o que daria condições. Né? E você vai ter vários discursos que realmente vai impor, vai direcionar para isso. Então, e outra, o avanço do socialismo. Olha ele aqui, gente. Esse aqui é o terror desde 1917. Esse é o terror do mundo. Imagine algo que vinha enchendo o saco desde 17. Tu acha que hoje, 1917, tu acha que hoje, por milagre, a sociedade vai voltar-se para o socialismo? A esquerda vai ter poder para o socialismo? Não, né, gente? Menos. Esse discurso já está cansado já de comunismo, o fantasma do comunismo, do socialismo. E eu já expliquei para vocês o porquê que eu particularmente acredito que isso não dá certo.
Além deles não terem forças para isso, porque quem comanda o país, o mundo, quer não é o capitalismo ainda. Nós temos relações econômicas ainda mundiais, que é muito complicado você sair da curva, né? Sair da curva, você não vai ter condições de se reestruturar. Muito, muito complicado isso. Então, vai criar-se o antissocialismo. Todos que eram contra o socialismo. Então, perceba, a gente está falando de governos totalitaristas em 1920 e 29, e você não tem comunismo aqui. É a desculpa perfeita para a implementação de um governo totalitário. É algum fantasma. Tem que ter um problema. Qual é o problema maior? Que, não podemos deixar. Lembre-se que eu já falei. Socialismo é igualdade para todos, onde todos têm o mesmo direito, inclusive o salário de acordo com o seu desempenho social e sua importância social também. Mas não tem empresas privadas, é o governo que dá toda a assistência para o povo. Por isso que é o socialismo, por isso as pessoas não querem, porque as pessoas querem lucro explorando as outras. A exploração, entre aspas, o governo, a exploração não. Mas, por exemplo, o trabalhador, ele vai trabalhar para o Estado irá repassar para o trabalhador saúde, educação, segurança, lazer, a estruturação básica para um cidadão, tudo isso digno, pela teoria, tudo isso digno. Então, e lógico, você não vai ter empresas privadas. E essa é a preocupação maior da ideia de socialismo. Por quê? Porque quem é rico vai perder sua riqueza. Não, né? Porque se você explora outra pessoa, não vai perder, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que favoreceu, você vai ter principalmente a dificuldade pós-guerra, crise do capitalismo, fragilidade nas democracias e o avanço socialismo. Então, isso vai favorecer a ascensão dos governos totalitários na Europa naquele período. Olha que legal. Eu trouxe alguns slogans para a gente trabalhar e depois a gente vai dar adiantada. A guerra é a salvadora da humanidade. Nela, a humanidade tornou-se grande. Lembrando que eu já falei. Algumas evoluções você teve na guerra, sim, com certeza. Mas também a gente teve muitas mortes, destruições, crises, muita miséria também com a guerra. Eu não vou ser defensor da guerra. Mas os slogans militaristas vão exatamente fazer de tudo para estimular a questão da guerra. Quem tem aço, tem pão. Então, aqui esse aço é uma referência à industrialização bélica, também, principalmente. Então, é como se você tem aço, você produz alimento, digamos assim. E o aço, como eu falei, a principal indústria bélica, ela utiliza muito aço, a matéria-prima é o aço. Mais vale um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. Estimulando, não, porque você tem que ser valente, tem que correr atrás e tal e tal. Prefiro ser cordeiro, o cordeiro tá massa pra mim, de boa total. Viver um bocado na paz tá maravilhoso. Mas os militares, antigamente, eles não tinham essa ideia. Né? Hoje eu não sei. A guerra está para o homem, tal como a maternidade está para a mulher. E voltando para essa questão, nem toda mulher quer ser mãe, então nem todo mundo quer ir para a guerra, tá tudo ótimo. E hoje em dia isso aí é furada, porque é como se estivesse mexendo com o brilho, com a honra. Você tem que ir, porque toda mulher é mãe, toda mulher já nasce uma mentira, né, gente? Eu não tô dizendo só tá. É mãe quem não quer não é, quem quer é. Então. Mas assim, a ideia deles é exatamente com essa mentalidade. Se você é homem, você tem que ir pra guerra, porque o seu país depende disso. E a mulher já nasce pra ser mãe, por causa de estrutura corpórea, a biologia. Não, gente, necessariamente, porque a gente também vai ter problemas físicos, nem físicos, né? Estruturais no seu ovário, útero, que acaba não podendo ser mãe. Então, necessariamente é essa fase aí. Mas a ideia do slogan militar é essa aí. A propaganda ela se torna então a arma do poder, carisma e magnetismo junto aos seus slogans e discursos hipnóticos. Como eles estão discutindo, como eles falavam, as soluções dos problemas, tentando chamar a sociedade para eles. Então, era bem hipnótico isso. Tanto que a gente falava que Hitler tinha mais de 1 milhão de pessoas escutando Hitler e todo mundo calado. Porque ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Então, há há um medo quando os políticos se utilizam disso, né? Falam que a população quer ouvir, porque é algo complicado. Eles sabem o que falar e às vezes não necessariamente tem a mesma postura que vai trazer algo positivo. Os meios de comunicação de massa, junto com as escolas, doutrinaram a massa
que amava ser o Salvador. Então, como eu falei para vocês, fazer escola sem partido. A ideia principal é essa aqui. Porque vocês não têm noção da importância da escola e da educação nessa relação. Existem dois tipos de educação. A crítica e a doutrinária. Todas, de certa forma, têm ideia de doutrinação, porque não existe parcialidade quando você fala, não existe uma pessoa sem ideologia, como eu já falei para vocês. Então, quando você tem essa ideia de uma pessoa na ideologia, qual é a diferença? A diferença é, por exemplo, quando eu me posiciono em algumas coisas, eu não vou obrigar vocês a ter o mesmo posicionamento que eu, até porque o mundo seria muito chato se isso acontecesse, se vocês fossem minhas cópias. Que saco. Mas tem pessoas que se aproximam do meu discurso. Legal, ótimo. Tem pessoas que não se aproximam. Legal também, ótimo. Mas aqui não, aqui a ideia era, vamos colocar para eles quem é o Salvador. Então, se você não tem a ideia de crítica, se você não é criado, construído, se você não é educado na escola, nem a ideia de educação da escola, né? Mas se você não é estimulado para um discurso crítico, para análise crítica, para você ver o que é ou não positivo, o que vai acontecer? Você vai seguir uma doutrinação, uma cartilha, e essa cartilha vai fazer com que você caia em algumas ciladas, como essa daqui que estão falando. A propaganda, por exemplo, em massa, a comunicação em massa. Eu vou trazer só os lados positivos dele, o herói, o salvador da pátria. Eu não vou trazer histórico dele, que ele não fazia nada. Eu não vou trazer histórico dele de que ele está envolvido com corrupção, com milícia. Calma, gente, não estou falando de ninguém. Mentira, tô. Não vai trazer o histórico, você vai trazer que ele é o salvador. Ele é vítima, todos odeiam ele porque ele vai botar o Brasil na linha. Não vai. Cuidado com propagandas. Já falei, propagandas são feitas para vender algo. Então, e tem como fazer isso, não só meio de comunicação. Então, é por isso que eu sempre digo, busquem meios de comunicação diversos, de várias de linhas ideológicas, porque se as comunicações em algum momento se cruzarem, então elas são verdadeiras e elas podem ser utilizadas. Mas existe sempre, quem conta sempre vai puxar para o seu lado, né? Então, é essa a história. Se eu for falar uma briga com você, eu vou contar sempre o lado que eu venci, a parte que eu venci, a parte que eu apanhei, acho que eu não vou contar. Então, você tem essas duas questões, né? Você tem a propaganda como essa arma de poder para chamar a atenção. A comunicação, eu só vou comunicar aquilo que eu quero que as pessoas saibam, eu não vou comunicar as outras partes. A escola vai ser o principal meio de eu utilizar a escola, vai ser uma direção, porque vocês entram no processo de formação de senso crítico. Então, se eu não ensino vocês a pensar e analisarem, eu posso dominar vocês. Isso é a ideia. E por quê? Porque vocês não vão criticar o que eu falava, vocês não vão criticar o meio de comunicação, vocês não vão criticar a barbárie que acontece, vocês só vão aceitar. Então, esse é importante numa escola crítica. A escola que Paulo Freire, ele buscava desenvolver, que Paulo Freire é outro demônio. E não, ele só buscava que as pessoas fossem críticas. Mas lembre-se, governos têm medo de pessoas críticas. Porque pessoas críticas não aceitam qualquer coisa. Não é para você seguir partido A e B, é para você só criticar com fundamento, saber o que fala, o que critica. Para quê? Para vocês não virarem essa massa que a gente vai trabalhar nesse contexto histórico. Entendeu? Mas vamos lá. Slogan de Mussolini: crer, obedecer e combater. É isso que eu tô te falando para vocês. Ó. Você vai crer no discurso do líder, você vai obedecer cegamente, porque não cabe você criticar porque está fazendo para o seu bem. Ele sabe o que está fazendo. E combater pelo seu país. Mas pergunta se Mussolini foi para frente da guerra. Pergunta se Hitler foi à frente da guerra. Não, não vai. Por quê? Como eu falei para vocês. A guerra é o quê? A guerra são jovens que não se conhecem, não são inimigos, que lutam por causa de ideologias de dois grupos, dois velhos, que ficam atrás da mesa tomando chá enquanto discute políticas. Enquanto eles discutem pacificamente, você tem uma nação, muitos jovens, que vão pegar essa ideologia que não é deles, e lutar para que não é deles. Por quê? Porque tiveram essa obediência cega em relação a isso. Acredita, obedece e luta. Perceba, gente, que legal. Tá vendo? Esse obedece aqui é muito do governo totalitarista. Você tem que obedecer cegamente, porque a gente sabe o que é melhor para você. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Infelizmente, as pessoas passam a acreditar nessa mentira. Eu não vou nem fazer mais as referências, porque chega até a língua, meus comentários.
Precisa me contar essas questões. Aqui eu botei alguns exemplos do totalitarismo fora da Alemanha e da Itália, que foi em Espanha. Alguém me perguntou sobre a de Salazar, eu tinha confundido, que eu até falei, né? A Espanha você vai ter o Franco, essa da Espanha a gente vai trabalhar sobre, com a ideia dessa guerra civil que aconteceu na Espanha, que foi bem pesada e foi exatamente um estímulo dos dois, da briga, né? Foi uma pré-guerra. Você vai ter o ditador de Franco, instalado de 39 a 75, perceba, os totalitarismos eles vão ficar um período longo no governo. Portugal, nós temos Salazar, que ele foi também um ditador, de 32 a 68. E no Brasil, nós temos o integralismo e o Estado Novo. Aqui vai ser Getúlio Vargas. A gente vai estudar um pouquinho em Vargas, a gente vai colocar exatamente como Vargas se comportava. A gente vai ver que Vargas, ele era um totalitarista. Se você olhar para os mais velhos hoje, os mais velhos, eles vão dizer que Vargas é o pai dos pobres, que Vargas foi um ótimo governante. Por quê? Porque ele era totalitarista. Vargas utilizava além de ser populista, ele utilizava de discurso, de propaganda, de dar direitos para o povo, meio cala a boca. Mas a gente vai ver um pouco por trás de tudo isso, né? Como é que era a postura de Vargas disso tudo. Então, apesar de serem muito parecidos, nós vai ter umas pequenas diferenças entre o nazismo e o fascismo. De um lado você tem Hitler, do outro você tem Mussolini. Então você vai ter essa figurinha aqui, esse bigodinho aqui, ó, incontestável Hitler, e aqui você vai ter Mussolini. Então, primeiro a gente vai ver o que foi essa ideologia fascista. A gente vai ver que mais ou menos o que é que vai diferenciar o nazismo e o fascismo? Vai ser exatamente a ideia da supremacia ariana, da raça ariana entre os nazistas. O fascismo ele não vai ter essa ideia de raça superior. Então ele vai ter assim, a nação é superior, mas não a raça específica. O do raça de ideologia específica. O do nazismo ele vai ter uma raça específica. A gente vai entender exatamente um pouco à frente essa ideia do nazismo. Então vamos lá. O que foi essa ideologia fascista? Nasceu na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, que a gente já trabalhou sobre essa ideia. Nessa guerra, né, a Itália perdeu 700 mil pessoas e ficou 500 mil feridas. Teve enorme dívida contraída com os bancos dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, os Estados Unidos ele foi financiador de vários países pós-guerra. Então ele aproveitou e se enriqueceu muito por causa disso. E por isso que depois ele pediu, digamos assim, de volta o dinheiro, porque quando ele entrou em crise, e o resto todo teve que pagar, ou não podia mais pegar dinheiro para os Estados Unidos, e teve a falência. Você vai ter fome, inflação, os preços dos produtos vão subir de forma mais catastrófica, desemprego. Então, tudo isso aqui vai gerar agitação social. As pessoas elas vão começar a ficar incomodadas, chateadas, revoltadas, porque elas não têm o que comer, não têm emprego e a alimentação está cada vez mais cara. Nesse contexto de total desordem na Itália, lá surge então uma figura que vai ser Mussolini. Mussolini, ele vai ser um dos fundadores do movimento fascista e vai ter o apoio de alguns donos de indústria. Por quê? Porque ele vai se apresentar como a solução para não permitir que o socialismo comece a desenvolver. Por essa agitação social, a gente vai ter as ideias socialistas, a socialista chegando e inflando e atingindo boa parte dos trabalhadores. E não só, né? Você vai ter uma associação política de partidos que vão ter essa ideia mais que vão flertar com o socialismo. Apresentam-se como solução para a crise italiana, então o Mussolini vai dizer, olha, eu sou a solução para essa crise, eu sei o que fazer. E outro, além disso, vai dizer, olha, burguesia, olha, grandes empresários, indústrias. Eu posso também acabar com essas greves socialistas. Essa ideia socialista está acontecendo, eu posso finalizar. Então ele vai exatamente dizer o que os grandes, os mais importantes da Itália vão querer ouvir. Então ele vai dizer, ó, eu posso acabar com as greves operárias, a agitação socialista e trazer o crescimento para o país. Então ele vai apresentar como solução, ele vai se apresentar, ele vai se vender como solução dos problemas. E o que acontece? Em 1922, ele vai assumir o poder. Que fascismo e libertar. Não, não liberta nada. Na verdade, só vai botar em outras amarras. Vamos lá. O que é a doutrina fascista, então? Mais uma vez, nacionalista,
nacionalismo exacerbado, contra o liberalismo e contra o socialismo. Olha que maluquice, gente. Por quê? A ideia é, contra o liberalismo, é exatamente a economia liberal que tinha nos Estados Unidos. Deixa passar o socialismo, desculpa, o capitalismo, ele vai estar livre para fazer o que quiser. E do outro lado, vai ser contra também o socialismo. Esse negócio de igualdade social não existe. Então, esse negócio de todo mundo receber a mesma coisa não existe. Ele era contra as duas principais ideologias. Entendeu? Por quê? Porque para o fascismo, quem deve atuar é o Estado. Mas o Estado deve atuar aqui, mantendo o capitalismo, mas o capitalismo nas mãos dele. O que, como eu falei, não é bom nenhum governo que o Estado tenha total poder nas mãos é bom, porque acontece exatamente essa ideia de manipulação excessiva. Antiproletário, quer dizer que ele era anti-trabalhador, então ele não vai ter políticas voltadas para o trabalhador. Indivíduo submisso ao Estado. O indivíduo ele é submisso ao Estado, então o indivíduo ele passa a ser mandado pelo Estado. O Estado manda e desmanda onde ele quer. Lembra que eu botei? Fascista, a doutrina fascista, ela é totalitarista, ela concentra o poder todo na mão de um determinado indivíduo. Então, nacionalismo contra o liberalismo contra o socialismo. Eu destaquei esse socialismo exatamente porque as pessoas têm a mania de dizer que esses governos que surgiram na Europa são socialistas. Não, não são contra, nasceram também porque não queriam que o socialismo desenvolvesse. O Estado pode controlar a vida social e a vida privada. Então lembra que eu falei, quando você fala do governo totalitário, é a música que você escuta, é o que você vê na internet, se fosse no dia de hoje. Música que você escuta, a internet que você navega, os produtos de aplicativo, seja lá o que for, cinema, noticiário, livros, teatro, tudo isso vai ser controlado pelo Estado. Então, sua vida social vai ser controlada pelo Estado. E sobre vida privada, o que você faz vai ser controlado pelo Estado. Então, o Estado vai querer saber o que você faz. Se você, por exemplo, critica o Estado, ele vai dar um jeito de lhe punir. E às vezes é com tortura, e muitas vezes é com mortes. Aqui, olha isso aqui. Isso aqui é na Itália. Você tem um governo totalitarista. Olha isso aqui. Isso aqui é a multidão, gente, que ouvia ele e que fazia referência a solução dele, que acreditava no que ele estava falando. Era muita gente. Então, a gente vê mais ou menos o que é o fascismo, né? Lembrando que as ideias totalitaristas, o fascismo vai aderir também. E além desses governos, dessas ideias totalitaristas, tem aquelas questõezinhas que a gente viu. Mais uma vez, nacionalista, contra o liberalismo e socialismo, antiproletário, indivíduo submisso ao Estado, e o Estado pode controlar a vida social e privada. A gente vai ver que no fascismo também vai ter essa ideia. O fascismo, eu falei, só vai acrescentar uma coisinha ou outra, que é a diferenciação. Governo Mussolini. Como a gente viu, Mussolini assumiu o poder, ele veio como se fosse a proposta para a solução de todos os problemas que estavam acontecendo na Itália. Então, nós temos a primeira fase, né, que vai ser de 22 a 24. Então, perceba, ele já vai tentar se instaurar na política. Nada do dia para a noite na história. Então, ele começa a se instalar. Como é? Formação de milícias fascistas. Lembrando, milícia é como se fosse uma polícia que não é oficial do Estado. Então, é uma polícia, por exemplo, que ela não segue as leis do Estado, ela não está submissa ao Estado. E ela não vai ser punida pelo Estado, porque ninguém sabe nem que ela existe. Então, vai surgir essa organização fascista, de milícias fascistas, atentados terroristas contra políticos de oposição. É isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Eles começam, então, a fazer... Essas milícias, elas vão atuar contra seus opositores. Isso não é uma democracia. Quando você ataca fisicamente atentados terroristas contra alguém que é contra a sua opinião, você já está flertando com um governo totalmente manipulador, absolutista, que vai vir a ser fascista ou totalitarista, ou os dois, né? Que uma coisa não é outra. Nacionalismo extremo, construção de Estado autoritário. Então, a ideia de Mussolini é essa. O discurso ele começa a fazer o trabalho de base, a você movimentar parcerias e base. Essa é a primeira fase, tá? Construção, desenvolvimento dele. A segunda fase vai ser de 25 a 39, você tem a implementação da ditadura e das represálias violentas dos trabalhadores. Então, aqueles que estavam fazendo greve é um direito do trabalhador de querer sua melhoria de trabalho.
ele vai reprimir. Por quê? Porque o trabalhador fazendo zoado vai estar atrapalhando os meus amiguinhos a ganhar dinheiro. Ele tornou-se o Dulce é o nome dado, né? Aquele que dirige, então ele vai conseguir dar um golpe, ele vai conseguir entrar no poder, ele vai conseguir fazer uma manipulação que ele vai entrar no poder, vai assumir como Dulce e vai dirigir todo o país. Na educação, como eu falei para vocês, gente, a educação é um dos, se não for o mais, é o mais importante de uma sociedade. Se você investe nisso aqui, você tem pessoas críticas, você pode ter cientistas, você vai ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, você vai ter uma expansão do país. Mas também você vai ter pessoas críticas que não vão aceitar qualquer coisa. Por isso na Europa tem quebra-quebra e podem dizer que é terrorismo e tal. Mas na Europa agora tem um quebra-quebra, porque eles não aceitam qualquer coisa. Por exemplo, principalmente na França, a gente sempre vê falar sobre chocolate amarelo, chocolates amarelos. Que é exatamente a galera que não gostou da ação do governo, vai para as ruas protestar, porque sabe que é o direito deles. E também quem está no governo sabe disso. Não é à toa que você tem políticos, você tem um projeto de desvalorização das escolas e universidades públicas, porque eles sabem da importância da educação no mundo. Só a gente não é vocês que têm essa idade aí, acho que é chato, a escola é chata, que não sabe da importância. Mas perceba, todo governo ele vai mirar na educação. Ou vai defasar, tirando recursos para minar e destruir a educação e pessoas que a maioria, que são pobres, não tem acesso à educação de qualidade. Isso são pessoas ignorantes ou irão desenvolver essa educação, porém com sua ideologia. No caso aqui de Mussolini, ele vai lançar livros didáticos únicos para o país todo tem que seguir aquele livro didático que ele vai propor, o Estado vai dar aquele livro didático, ou seja, particular e pública vão seguir aquele manualzinho. Militarização da escola, perceba que a gente está também começando esse processo de militarização, por quê? Porque você vai ter uma escola para vomitar conteúdos, não para desenvolver senso críticos, até porque se você tem ideia de militarização, você tem ideia de hierarquização, você tem ideia de uma postura de submissão. E não é nossa intenção aqui, por isso que eu gosto que vocês escutam várias opiniões. Associações para jovens, então vai ter competição esportiva, desfile paramilitar, tudo isso vai ser desenvolvido aí, né? O objetivo era exaltar o respeito às autoridades fascistas e suas doutrinas. Então, a ideia aqui é o fascismo é a melhor opção. Nós temos que respeitar e obedecer. Lembra que as duas frases que eu botei de Mussolini, ele fala de obedecer no centro das frases. E tudo isso é estratégico. A doutrina imposta pela educação pública, intenção de total obediência do indivíduo ao Estado, a intervenção muito obediência do Estado, tá? Crer, não falei, obedecer e combater. Então, o Estado ele vai dizer o que eu vou fazer ou não. Na economia, você tem estímulo ao crescimento de indústrias, construções de obras públicas, fortaleceu a moeda, que era a lira, a crise de 29, então ele começou nesse processo, né, de fortalecer a Itália. Então ele mostrou, olha, estou desenvolvendo. Crise de 29, aí vai o que? Abala o projeto. A crise de 29 entra em retração total no mundo. E a reação da depressão se deve ao aumento da intervenção estatal. Então a população começa não a população, mas bora botar aqui que a economia ela começa a entrar em depressão e o Estado ele vai atuar. Então ele vai sair dessa ideia, já estava saindo dessa ideia liberal, né? Mas ele vai sair de vez da ideia liberal e vai atuar diretamente no Estado. Você tem a criação de instituto para a reconstrução industrial, incentivo de investimento nas indústrias, bélica principalmente. Aqui você vai ter, não vou ser hipócrita e dizer, ai não sei o quê. Esses governos totalitaristas, eles apensaram-se como solução, lógico que foi de forma... Eles trouxeram uma melhoria econômica, mas a ideia social nem todos tiveram esse benefício, foi um pequeno grupo que tiveram esse benefício. A política exterior, a condução da expansão colonial na Itália, isso vai gerar um problema, porque ele vai querer já invadir territórios que já eram colonizados pelos europeus, por outros países europeus, e vai começar então, a ter um bocado de problema. Quando ele invadir, você vai ter uma represália contra essa invasão e sanções às transações comerciais da Itália. Então, você vai ter um bloqueio também. Além de bloqueio, aumento de imposto, vai tentar fazer com que as pessoas não se comercializassem com a Itália. Nos Balcãs, realizou a ocupação da Albânia, que era um país à parte que ele vai ocupar. E em 1936, quando você estava os países começando a perceber que ia acontecer uma guerra, estava todo mundo se organizando, formou o eixo Roma-Berlim.
Então, a parceria de Itália com a Alemanha. Tratado Latrão, né? Vai fazer referência à questão romana, que opõe o Estado da Igreja Católica. Lembra que eu falei desde a formação da Itália, que a Itália vai brigar com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha os estados católicos, né? Tinha um estado que era do catolicismo. Quando a Itália vai se formar, vai se unificar, ela vai pegar aqueles estados. A Igreja vai ficar muito revoltada com a Itália, vai brigar muito e vai ter uma quebra. Quando vai ser em 29, Mussolini vai fazer esse tratado latrão, vai negociar com a igreja e vai ceder para a Igreja Católica um território, hoje chamado de Vaticano. Então, o Vaticano é um país dentro do país Itália, por quê? Porque foi uma questão, esse tratado latrão, para harmonizar essas questões políticas e sociais. E acabou, então, fazendo essas negociações. É tanto que hoje o Estado do Vaticano ele é só da Igreja Católica. Tem seu governo próprio, sua economia própria. Mussolini e o Papa Pio XI resolveram que a igreja reconheceria a unificação da Itália em troca da indenização em dinheiro, além de território, o Estado do Vaticano. Então, aqui, a gente vai finalizar para não ficar muito grande essa aula. A gente falou, então, da ideia de como surgiu o fascismo, o que é o fascismo, o que são governos totalitários, as principais ideias do governo totalitário, as principais características e o que vai dizer se o governo totalitário ou não, a ascensão desse governo, como é que surgiu. Então, a gente vai ter o que é, as características principais, como surgiu esse governo. A gente falou um pouco rápido sobre a ideia do governo da Itália, né, de Mussolini e tal, como ele chegou no poder, como ele atuou no poder, e esse tratado de Mussolini. Por que a gente está falando isso? A gente vai falar do fascismo, do nazismo, separadamente, para depois a gente começar a Segunda Guerra Mundial, para a gente entender como esses dois governos funcionavam, por que está essa ascensão tão grande hoje da ideia de fascismo. As pessoas estão comentando muito, não sei se vocês estão ouvindo, sobre o que é fascismo, como isso acontece, o medo desse fascismo, então para a gente tomar cuidado exatamente com essas questões. Então, assim, a gente vai ficar por aqui, que vai ficar muito longo o vídeo, e vou ser vídeos longos exatamente para a gente explicar direitinho esse assunto. E vou ter que fazer referência ao governo atual, porque não tem como. Mas, próximo vídeo, a gente